Você sabe resolver análise combinatória? Não sabe? Se esqueceu? Calma lá que eu te explico, pô. Vamos começar pelo princípio. O que é a análise combinatória? Análise combinatória não é nada mais do que você analisar ou contar de forma rápida ou inteligente alguma coisa. Então é isso, você analisar algo e você conseguir achar a quantidade de coisas, de maneiras possíveis de realizar aquilo de um modo fácil, de um modo sintetizado. Vamos começar por um dos princípios da análise combinatória, que é o princípio multiplicativo da contagem. É o princípio de contagem usando o quê? A multiplicação. Multiplicativo da contagem. Fácil, né? Então olha aqui, eu vou te dar um contexto seguinte para você. Você quer fazer uma viagem saindo da cidade A para a cidade B e para a cidade C, ou seja, você quer sair da A para C, só que você tem que passar por uma aqui no meio. E você sabe também que de A para B você tem 3 caminhos iguais, mesma distância. E de B para C você tem 2 caminhos que também são de distâncias iguais. Basicamente ele quer dizer que quando você tem fazer algo, ou seja, sair da cidade A para a cidade C, você tem que tomar 2 decisões. A primeira, qual caminho você vai tomar de A para B, e a segunda, qual caminho você vai tomar de B para C. Nesse caso são 2 decisões, mas podem haver mais. Vamos supor que eu queria ir para D, tivesse mais uma, você colocava o D3. Isso quer dizer que se para D1 você tem X possibilidades do que você pode fazer, e na D2, decisão 2, você tem Y possibilidades do que você pode fazer, isso significa que a quantidade de maneiras possíveis que você pode realizar do início ao fim é multiplicar X por Y, a quantidade de possibilidades do primeiro e do segundo. Vou te provar aqui. Ó, quando você tem 3 caminhos para ir para B e 2 caminhos para ir para C, basicamente você está dizendo que você tem 3 possibilidades no D1 vezes 2 possibilidades aqui no 2. Isso resulta em quê? Em 6. Quer que eu te prove como é que é isso? Ó, primeiro caminho com primeiro caminho com segundo caminho com primeiro com segundo, terceiro com o primeiro, terceiro com o segundo. 6 possibilidades. Isso aqui é uma regra que você pode usar para outros contextos. Pode aparecer, por exemplo, engrenagens, que também acontece com análise combinatória. Vamos para um outro exemplo do que entra também com os princípios da análise combinatória. Vamos lá. Um outro princípio da análise combinatória é a permutação. Permutação simples. Quando a gente fala de permutação, o que significa permutar no sentido lógico? Permutar significa trocar, ou seja, trocar de posição, entendeu? Você fazer uma contagem de algo trocando todas as posições para achar quantas maneiras possíveis você pode fazer. Vamos supor que você tenha 5 amigos e você queira fazer uma fileira com eles. 5 amigos, então você vai ter o quê? 5 espaços. 2, 3, 4, 5. Você tem 5 espaços aqui, beleza? Você tem 5 amigos para fazer uma fileira. De quantas maneiras você pode formar uma fileira usando esses 5? Isso aqui é muito simples. Olha só, qual é o pensamento que você vai ter para fazer a permutação simples? É o seguinte, quando você começar a montar a fila, vamos lá, vamos começar a montar a fila. Quantas pessoas você pode colocar no primeiro lugar, sabendo que você não escolheu nenhum ainda? 5 pessoas. Aqui você pode colocar 5 pessoas. Qualquer uma delas você pode pôr. Quando você tiver escolhido uma para ficar aqui, e ela ficar fixa nesse ponto, você vai ter que passar para a segunda posição. Vamos supor que você tem o Mário, o José, o João, a Ana e a Carol. E aí você colocou o Mário aqui. Você vai poder escolher esse cara aqui de novo? Não vai. Não tem como ele ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então significa que você vai reduzir em 1 as possibilidades para a segunda posição. Reduzir em mais 1 para a terceira e depois mais 1, depois o último. Você só vai ter uma escolha, porque vai sobrar um cara. Só um cara. E quando você junta isso com o que eu falei do princípio multiplicativo da contagem, que é quantas possibilidades você tem para decisão 1, decisão 2, 3, 4 e 5, e multiplicar uma pela outra, isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se você sabe um pouco de matemática assim, mais avançada, você sabe que você pode colocar isso aqui como o quê? Simplesmente 5 fatorial, porque é o 5 multiplicado por todos os antecessores até 1. Isso significa 5 fatorial. E a permutação, ela é basicamente você usar muito isso aqui, fatorial. Então, você consegue formar 5 fatorial fileiras diferentes. Quanto que é o número de 5 fatorial? O valor do 5 fatorial é 120, tá bom? Se você quiser o número exatamente para quantas maneiras você pode fazer. Você, com 5 pessoas, você consegue fazer 120 fileiras diferentes. É muita coisa, cara. Então, a gente pode representar de 5 fatorial, não vai ter problema, porque números como 6, 7, 8, 9...
10 fatorial, são números que começam a ficar impossíveis de serem calculados. Não impossíveis, mas muito difíceis para você conseguir fazer uma conta, achar um resultado verdadeiro. Então, se você quiser deixar dessa maneira, não vai estar errado. É simplesmente você entender o princípio disso aqui. A gente tem um tipo de permutação também, que a gente pode fazer, que é o seguinte. A permutação circular. Vamos lá. O contexto é, pega aqueles 5 amigos que você usou para fazer aquelas fileiras, e agora você vai fazer um aniversário, um restaurante. Aí você chama eles para uma mesa que ela é redonda. E aí você quer saber quantas maneiras diferentes você pode posicionar seus amigos nessa mesa redonda. Você deve estar imaginando, pô, na primeira cadeira eu tenho 5 opções, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Mesma coisa do outro, não é? Infelizmente não, porque aqui a gente tem a seguinte coisa. Quando você se depara com isso aqui, você pode até dizer que é 5 fatorial. Você pode até dizer. Porém, vai ter um problema aqui. Você percebe que, vamos pegar de exemplo essa posição aqui. O 1 entre o 2 e o 5. Beleza? E o 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar nessa ordem para ficar fácil de você entender. Vamos supor que eu tire esses números agora para você entender para onde que eles vão. O 5 estava aqui, eu quero que ele vá para cá. O 1 que estava aqui em cima, eu quero que vá para cá. O 2 para cá, o 3 e o 4 para cá. O 1 ainda está entre o 2 e o 5. Ainda está na ordem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles mudaram de lugar? Virou uma configuração diferente? Não, não virou uma configuração diferente. É, na verdade, a mesma coisa, só que rotacionado. Quando você rotaciona, você não está mudando a forma de que você coloca eles. Você só está mudando a forma que você vê. É como se eu ficasse girando ela aqui, mas não mudam de lugar. E aí, quando a gente tem esse contexto, o que você vai fazer, essencialmente, é você dividir o número total que existia antes pelo número de lugares possíveis, de maneiras, assim, de decisões possíveis que você pode tomar. Aqui, no caso, são 5 decisões, ou 5 cadeiras, certo? Por que que você vai dividir por 5? Porque a gente sabe que a cada configuração que a gente faz, a gente pode girar ela de 5 vezes, até voltar para o ponto inicial. Então, a cada configuração dessa, você tem 5 rotações. Por isso que você vai dividir por 5. Beleza? E isso aqui você vai achar o quê? Isso aqui não é 5 vezes 4 fatorial? Quando você divide por 5, corta, fica 4 fatorial. Então você sabe que essa coisa aqui, ó, são 24 formas diferentes. Agora um outro tipo de permutação, agora em relação ao quê? Uma palavra. Eu vou te dar uma palavra e eu quero que você represente anagramas. O que são anagramas? Anagrama é justamente você pegar uma palavra e você modificar as letras dela para formar outras palavras, mesmo que não faça sentido nenhum. Por exemplo, se eu tiver a palavra aqui, casa, você tem que... faz um anagrama dessa palavra. Azak. É um anagrama. Porém, como que você faz para achar esses anagramas de algumas palavras? Vamos lá, vamos pegar esse mesmo exemplo. Casa. Você tem 4 letras na palavra casa. Então vamos formar anagramas, contando com a palavra casa, beleza? Quantas opções você tem para colocar na primeira aqui? Você tem 4 letras. Aqui 3, aqui 2, aqui 1. Então, você pode dizer que a quantidade de anagramas da palavra casa é 4 fatorial. E isso seria verdadeiro, contanto que tivesse 4 letras diferentes. Porém, se você for perceber, tem um A aqui e tem um A aqui. Isso significa que todas as palavras que você for formar, que você for trocar o A com outro A, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma palavra. Por quê? Casa. Aí vamos lá, vou trocar o A com A. Casa. É a mesma palavra. Você não pode contar 2 vezes, mesmo que você tenha trocado. Então, o que você vai ter que fazer nessa situação? É muito simples. Você vai ter que pegar as letras repetidas e você vai dividir o total pela quantidade delas no fatorial. É muito simples mesmo. Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial é basicamente 4 vezes 3. Tem um 2 fatorial multiplicando aqui, mas você vai dividir por 2 fatorial, então vai dar 12 isso aqui. 4 vezes 3, 12. Então você tem 12 maneiras de fazer um fatorial, um anagrama com a palavra casa. Agora eu vou pegar uma palavra mais complicada. Vamos lá. Olha aqui, a palavra princípio. Quantos anagramas você pode formar com a palavra princípio, contando a palavra original? Então vamos lá, presta atenção. Você sabe que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, beleza? Você tem 9 espaços. Quantas letras você pode colocar aqui? 9, 8, 7, pá, tá bom? Tudo pra frente aí. 9 fatorial.
Então a gente pode dizer que a quantidade total é 9 fatorial? Não pode. Por quê? Lembra do que eu te falei das letras repetidas? Você percebe que nós temos aqui um P e aqui outro P. Aqui nós temos um I, outro I e outro I. Pode dizer que aqui é um I com acento, que é diferente? Em alguns casos pode até dizer que é, mas vamos considerar que aqui não. O que você vai fazer? Eu te falei que você vai pegar a quantidade de letras e colocar no fatorial. Aqui tem 2 P's, ou seja, 2 fatorial, e 3 I's, ou seja, 3 fatorial. Lembra, não é 5 fatorial, não é porque tem 5 repetindo que você vai colocar 5, não. É de cada letra, ou seja, se tem 2 P's, 2 fatorial, 3 I's, 3 fatorial. Quando você fizer essa conta aqui, vai te dar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, dividido por 2, que é o 2 fatorial. Eu tirei o 3 fatorial, tá? Dividi 3 fatorial por 3 fatorial. E o 2 fatorial é 2. Não precisa nem colocar o 1. Aí você vai dividir isso aqui pelo 4, aí vai ficar. Pegou isso aqui? Esse número aqui, ele é um pouquinho grande. Ele dá aproximadamente aqui, ó, aproximadamente não, ele dá exatamente 30.240. É isso aqui que dá. São um total de anagramas possíveis para a palavra princípio. É muita coisa, cara, eu sei. Mas se fosse uma palavra com 9 letras em que nenhuma se repetisse, pode ter certeza que ia dar 9 fatorial. E o 9 fatorial é mais de 362 mil, mais ou menos, né? 362.880, eu acho, se eu não me engano. Mas é um número muito grande, muito maior que isso aqui. Porque você teve que pegar aquelas quantidades de palavras que você trocava o I com outro I, que não fazia diferença, o P com outro P, que não fazia diferença. Então reduziu bastante a quantidade. Chegou em 30.240. Pegou? Muito simples, né? Agora mais um princípio que a gente vai fazer da análise combinatória, que é bastante importante. Bom, então é isso. Essa foi a primeira parte de análise combinatória. Para o segundo vídeo agora explicando arranjo e combinação. Um conteúdo mais importante, é um pouco mais difícil em relação a esse, que esse era um pouco mais simples, um pouco mais básico, o outro vai levar um pouco mais de nível, mas vai servir bastante para a gente aprender outra coisa, como os números binomiais e probabilidade, que é realmente muito eficiente se você souber usar elas direitinho. Então é isso, muito obrigado, espero que tenha te ajudado, me ajudou, e fico no próximo vídeo para você ter uma explicação completa.